Combater o Estado pelo sistema político estatal. Eu conto ou vocês contam? Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou combater a ideia do gradualismo e por que ela é incompatível com o libertarianismo. Só que antes é preciso entender alguns conceitos principais aí. Então, como eu disse, o gradualismo é uma estratégia utilizada pelos libertários a fim de adentrar a máquina política e destruí-la por dentro. Então, libertarianismo é a defesa da ética libertária, que é um mecanismo lógico-jurídico que visa vedar a iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos e suas propriedades. E por fim, o que é a ética libertária? A ética libertária é um mecanismo de solução de conflitos envolvendo recursos escassos entre aí dois ou mais agentes. Também é chamado por lei da propriedade privada ou ética da propriedade privada. Lembrando que toda a ética libertária ela é derivada de pensamentos, princípios filosóficos e alguns ensinamentos da escola austríaca, que é, por exemplo, a praxeologia. Então, para entender minimamente a ética, é preciso passar por esses conceitos, consequentemente. Então, tendo isso em vista, é importante entender que toda a ideia da ética libertária ela parte de premissas que não podem ser refutadas, por serem resultado de raciocínio lógico. Então, se em algum momento elas forem refutadas, quer dizer que a lógica empregada estava errada, equivocada, ou era falha, né, no caso. E isso é chamado de ética argumentativa. Então, dito isso, é importante ver já alguns pontos aí. É impossível legitimar qualquer tipo de imposição de parâmetros aceitáveis a terceiros, sem que isso se caracterize uma agressão em si. Outra coisa que é importante destacar é que a gente não pode repudiar um princípio, que no caso é o Estado e a política estatal em si, e defender ela ao mesmo tempo, sem entrar numa óbvia contradição. Então, agora eu vou apontar alguns problemas do gradualismo. Primeiro, ele é extremamente ineficiente, porque para aprovar leis é preciso de uma maioria que seja aí fiel à causa, inclusive acima dos seus interesses pessoais, que também requer a maioria da população, ou trocar favores com estatistas, se vendendo ao próprio sistema, como troca de favores, votos e afins. Então, eleger políticos liberais simplesmente para barrar algumas leis que a população já é contra, como o aumento de IPTU, por exemplo, é completamente desnecessário e inútil, né? Não é necessário eleger políticos para isso. Basta dar um exposed nesses políticos nas redes sociais e pronto, problema resolvido. Segundo problema do gradualismo. Aumentar a liberdade econômica não faz necessariamente as pessoas quererem o livre mercado. Só faz com que as pessoas acreditem ainda mais que o Estado foi responsável por toda a melhora, já que eles acreditam que é o Estado que controla toda a economia, inclusive o preço do arroz. E depois os socialistas voltam ao poder, como se nada tivesse acontecido, e voltam a prometer um monte de coisas de graça. Porque as pessoas comuns continuam estatistas. E agora a economia melhorou. E por que elas continuam estatistas? Elas continuam estatistas porque os esforços não foram canalizados para acabar com a raiz do problema, que é o estatismo ideológico, mas sim foi focado em eleições de liberais. Terceiro problema do gradualismo. Atacar o Estado de todos os lados não é sinônimo de eficiência. Não existe divisão do trabalho no combate ao Estado, até porque essa guerra não é um livre mercado. Não tem um sistema de preços ao qual as pessoas começam a competir para ver qual que é o melhor, qual gera mais lucro ou prejuízo. Por isso, é preciso desenvolver melhores estratégias pelo uso da razão estratégica, ver qual que é a mais eficiente e focar nela. Quarto problema. Usar o sistema político estatal para combater o próprio sistema político estatal passa a impressão para os leigos de que o sistema político funciona. Essa é a verdade, que ele realmente representa os interesses da maioria, ainda que esses interesses sejam menos Estado, menos impostos. Assim, quem sai ganhando é a democracia, a própria máquina estatal. Portanto, um libertário não pode, no sentido ético-libertário, né? Ele não pode apoiar ou participar da política estatal e continuar sendo um libertário, visto que isso é algo benéfico ao Estado.
seria como uma prostituta que continuamente fala que é virgem. O fato dela falar que é virgem não muda em nada, sendo que a realidade é outra. A prática é o que conta. O gradualista é igual um leigo, que é contra a privatização de algum setor aí, porque ele não consegue imaginar aquilo sendo feito fora do Estado. Da mesma forma, o gradualista, ele não consegue imaginar o combate ao Estado fora do Estado. Ele não é capaz de pensar em alterar a situação política sem baixar a cabeça para as regras estatais. Por isso, posicionamentos gradualistas incorrem em agressões. Então, já que posicionamentos gradualistas necessariamente incorrem à agressão, elas são logicamente incompatíveis com o libertarianismo e com a ética libertária. Ainda que você defenda que por conta do gradualismo já tiveram algumas vitórias para a liberdade, o que diminuiu o grau de agressão estatal, essa defesa ainda continua sendo incompatível com a ética libertária. Ela é incompatível essa lógica jurídica da propriedade privada. Então, que tal se a gente pensar em outra estratégia, outra solução? É possível combater o Estado de outras formas, como eu já citei num vídeo anterior, e inclusive tem o municipalismo, que é uma descentralização do poder muito interessante, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de outro canal sobre o municipalismo, que é tanto para os leigos trazer esse poder um pouco para mais perto, significa mais democracia, o que eles são super a favor, e para nós libertários que temos um certo conhecimento sobre economia e sobre mercado, a gente sabe que essa descentralização significa mais livre mercado, que promove mais livre mercado. Então eu vou deixar aqui a referência. Se você tem alguma opinião sobre tudo isso que eu falei aqui, por favor, deixe seu comentário. Se você já conhece o municipalismo também, comenta aqui, eu gostaria muito de saber. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e acompanhar os próximos vídeos. Por enquanto é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!